Olá, começa agora o nosso encontro semanal. Nesta edição, você acompanha uma matéria especial sobre a formação para os animadores de encontros da Assembleia de Iniciação à Vida Cristã. E também assiste a 17ª resposta sobre o Missal Romano. Aconteceu no último sábado, dia 20, o segundo encontro de formação para animadores da Assembleia de Iniciação à Vida Cristã, que acontece em setembro deste ano. Veja a reportagem. Em setembro de 2024, acontecerá a Assembleia Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã. No sábado, dia 20, aconteceu o segundo encontro de preparação e contou com 2 representantes de cada paróquia. Em 2024, acontecerá na Arquidiocese de Goiânia a nossa Assembleia de Iniciação à Vida Cristã. Um itinerário que envolverá todas as paróquias, cuja finalidade é pensar a catequese das nossas paróquias e comunidades. E para que isso aconteça, nós estamos dando 3 passos concretos. O primeiro passo é o período de escuta nas comunidades, na dinâmica da sinodalidade. O segundo passo será o censo catequético, no qual nós ouviremos catequistas, coordenadores de catequese, os pais e responsáveis e também os catequizandos. E depois, consequentemente, o terceiro passo, a realização da Assembleia em si, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de setembro, aqui no Centro Pastoral Dom Fernando. Hoje está acontecendo um encontro muito importante, porque nós estamos com os animadores, ou seja, os representantes paroquiais, que vão levar esta proposta para suas respectivas paróquias e lá colocá-las em prática. E depois, consequentemente, dar o feedback para a organização diocesana rumo à nossa Assembleia de Iniciação à Vida Cristã. Enquanto catequista, eu acho que esse processo é de suma importância, né? A Assembleia para a Iniciação da Vida Cristã, porque ela parte principalmente da escuta. E eu acho que essa escuta é muito importante para que todo o processo seja feito, né? Então vem um processo da escuta, do censo, para depois se ter a Assembleia. Então é um processo que ele visa, é um itinerário, né? E esse itinerário também é uma construção. Então essa construção, ela é importante para que nós criemos uma unidade para a catequese na arquidiocese toda. Durante o encontro, a equipe de formação apresentou uma proposta para que toda a arquidiocese pudesse se envolver na preparação da Assembleia. Hoje, começamos nosso encontro com a mensagem do Dom João Justino, onde ele apresenta a etimologia da palavra animadores, né, de ânima, esse direcionamento da vontade, da intenção. Eu vejo esse movimento de formação de animadores, de catequistas, de uma forma muito positiva, né? Essa iniciativa do Dom João Justino de promover um diagnóstico para saber como está a catequese nas paróquias, o que os catequistas estão fazendo, como é que os catequizandos e seus familiares se sentem em relação à catequese. É muito importante porque, do ponto de vista cristão, somos todos chamados a pregar o evangelho, a sermos pescadores de almas. Mas não adianta nós pescarmos dentro do aquário, não adianta nós falarmos catequistas para catequistas, catequistas para o padre para nós. Claro que a nossa fé se aprofunda dessa maneira, mas nós temos que pescar em mar aberto. Então eu penso que este movimento é muito importante, não que ao ouvir as pessoas, os seus anseios, nós vamos criar uma catequese nova para atender. Mas a palavra do Cristo é uma palavra viva e é atual. Então nós precisamos ouvir para levar essa mensagem da forma mais inteira, integral possível. Você sabia que São Francisco de Sales é o patrono dos escritores e jornalistas? Entenda um pouco mais agora. Você sabia que São Francisco de Sales é o padroeiro dos jornalistas?
Então, a proclamação aconteceu em 1923 pelo Papa Pio XI. Além dos jornalistas, ele também é padroeiro, patrono dos escritores. São Francisco de Sales fez amplo uso de folhetos e livros para apoiá-lo tanto na direção espiritual quanto nos esforços para converter os calvinistas na diocese onde foi bispo, em Genebra, na Suíça. São Francisco também desenvolveu uma língua de sinais para conseguir ensinar a doutrina católica aos surdos. E por isso também ele é considerado seu patrono. A proclamação aconteceu pelo Papa Pio IX em 1857, por causa da sua doçura, da sua paciência e da sua acolhida. Então, São Francisco de Sales, que viveu entre 1567 e 1622, é padroeiro dos jornalistas, dos escritores e dos surdos. E na sua festa litúrgica, em 24 de janeiro, anualmente, o Papa divulga a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é celebrado na festa da Ascensão do Senhor. No dia 31 de janeiro, celebramos a memória de São João Bosco, o santo dos jovens. O padre Wagner do Amaral nos conta agora um pouco da história deste santo. Eu vou falar para vocês acerca do santo dos jovens, São João Bosco, ou carinhosamente como nós conhecemos, o próprio Dom Bosco. Dom Bosco nasceu para Deus no dia 31 de janeiro de 1888. Foi a sua Páscoa, e nesse mês de janeiro nós celebramos a festa do Santo dos Jovens. São João Bosco, ele nasceu no dia 16 de agosto de 1815, no Sbec, um povoado de Castelnovo d'Asti, na Itália, um povoado muito pobre e de origem camponesa. Ele, aos 9 anos, teve um sonho que foi emblemático e que ficou gravado na sua vida por toda a sua caminhada. Aos 9 anos, ele sonhou que havia um grande campo cheio de jovens, e esses jovens lutavam entre si, partiam para cima do outro com socos, pontapés e palavrões. E Dom Bosco, para apartar as brigas, se colocou no meio dos jovens para tentar apartá-los também com pontapés e socos. Aparece uma senhora distinta, Nossa Senhora Auxiliadora, e um Senhor ilustre, Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa senhora fala para Dom Bosco o seguinte: João, não é com pancadas que você vai salvar esses jovens, mas com amor no coração. Ele olha novamente para os jovens e todos aqueles jovens se transformam em feras. E na sequência, todos aqueles jovens se tornam cordeirinhos. Novamente a senhora passa a falar para ele: isso que você vê acontecer com essas feras, eu quero que você faça aos jovens. Esse sonho ficou profundamente gravado no coração de São João Bosco, e ele interpreta esse sonho como se fosse para ele ser pastor dos jovens, para que ele fosse posteriormente padre. Dom Bosco, ao longo da sua vida, a partir daí, ele começou a perseguir esse sonho. Ele entrou no seminário e, às duras penas, com muito trabalho, muito esforço, muito estudo, Dom Bosco conquistou o sonho de ser padre no dia 5 de junho de 1941. No dia 5 de junho de 1841, ele se torna padre. E a partir daí, acompanhado por um amigo seu, diretor espiritual, Padre Cafasso, ele iniciou seu apostolado nas prisões. E ele vendo jovens sendo condenados à forca, ele começa a pensar, o que eu poderia fazer para os jovens não chegarem a esse estado, para os jovens não chegarem ao cárcere. Então ele começa a criar um método e obras para a educação e evangelização da juventude. Hoje nós salesianos somos herdeiros desse sonho de Dom Bosco e estamos presentes em colégios, universidades, paróquias, no terceiro setor em obras sociais, centros juvenis
e casas de formação. Aqui em Goiânia, nós estamos aqui na Paróquia Salesiana São João Bosco, na Paróquia Salesiana Sagrado Coração de Jesus, Ateneu Salesiano, Cezam Goiânia, Centro Juvenil São João Bosco e Centro Juvenil São Domingos Sávio. E a nossa família também está presente aqui pelas obras das Irmãs Salesianas. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo no nosso Giro da Semana. No dia 3 de fevereiro, a partir das 8h30 da manhã, na Cidade da Comunhão, acontece a abertura do Ano Pastoral de nossa arquidiocese, com a primeira reunião mensal de pastoral deste ano. O tema tratado será o Concílio Vaticano II. Para se inscrever, basta acessar o link da bio do nosso Instagram. Lembrando que no dia da reunião será necessária a apresentação do voucher de inscrição, impresso ou online. Meu irmão, minha irmã, membro da Arquidiocese de Goiânia, você está se recordando do nosso compromisso no próximo dia 3 de fevereiro, às 8h30, no Centro de Pastoral Dom Fernando? Venha participar conosco da abertura do Ano Pastoral 2024. Teremos a assessoria do Padre Geraldo Demore, jesuíta, professor de teologia, que vai falar sobre o tema do Concílio Vaticano II e seu legado para uma igreja de comunidades sinodal missionária. Eu conto com a sua presença. Estão abertas as inscrições para o 8º Encontro Nacional da PASCOM, que acontece de 12 a 14 de julho em Aparecida, São Paulo. A temática escolhida para essa edição será Pastoral da Comunicação em Mudança de Época, Desafio e Perspectivas. Podem participar agentes da Pastoral de Comunicação e todos que estejam envolvidos em atividades de comunicação e na ação evangelizadora. Para se inscrever, acesse pascombrasil.org.br. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 29, o Padre Antônio Maurício Brandolisi e o Padre Cleidmar da Silva comemoram mais um ano de vida. E no dia 31 de janeiro, o Padre Dário Ferreira celebra o seu aniversário natalício. Parabéns para todos os aniversariantes da semana e também para você aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejo felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco você acompanha o 17º vídeo sobre o Missal Romano. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Na 17ª resposta sobre a terceira edição típica do Missal Romano, Dom Idimar Peron responde ao questionamento do Felipe Costa, no Rio de Janeiro, sobre o uso dos termos proclamador e animador. Acompanhe. Olá, queridos amigos e amigas. Também hoje nós queremos aprofundar o sentido do participar bem de nossas celebrações, como é que o Missal Romano nos ajuda a bem celebrar. Hoje eu tomo uma reflexão, um questionamento, mas muito mais uma reflexão do Felipe Costa, do Rio de Janeiro. Ele questiona a respeito do nosso linguajar, nós chamarmos de animadores aqueles que são chamados comentaristas na Instrução Geral do Missal Romano e de proclamadores a quem na liturgia se chama leitores. Pois bem, mais do que o nome Felipe, gostaria de oferecer a você e aos outros que nos acompanham alguns elementos da função deste animador. Então, nós vemos essas pessoas
muito atuantes em nossas assembleias, sejam chamadas de animadores ou de comentaristas. Para isso, então, eu gostaria de voltar na instrução geral do Missal Romano, aquilo que se diz é próprio de quem preside a celebração. É o número 31. Então, diz que a pessoa que preside, isto é, o padre que está presidindo a celebração, ou o bispo, podem, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia, após a saudação inicial e antes do rito penitencial. Então, depois de a Assembleia responder, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, ali cabe uma brevíssima palavra de quem preside para introduzir os fiéis na missa do dia. Pode-se também introduzir os fiéis à liturgia da palavra. Antes das leituras, também brevíssimas palavras de quem preside para introduzir na liturgia da palavra. Na oração eucarística, antes do prefácio, nunca dentro da própria oração, se pode, com brevíssimas palavras, ajudar as pessoas a entrarem no mistério da oração eucarística. E, por fim, para encerrar toda a ação sagrada, antes da despedida, quem preside pode dizer uma palavra, uma exortação. Ora, destes textos que falam da função de quem preside, a própria instrução geral do Missal Romano diz que aquela primeira, depois da saudação e antes do ato penitencial, pode ser feita por um diácono ou por um outro ministro. Então, a gente entenderia, ali caberia a presença de um comentarista. Isso nós encontramos na instrução geral do Missal Romano, e número 90 nós vemos isto, mas nós temos uma outra indicação, aliás, o 90 é justamente sobre essa palavra final de avisos, de comentários nos ritos finais. Então, ali diz que, se quem preside não quiser fazê-lo, outro ministro pode fazer. Assim, naquelas funções que são, no primeiro momento, no número 31, dadas a quem preside, nós podemos dizer, o missal prevê que um outro ministro, no caso um comentarista, ele entre para falar antes do ato penitencial e nos ritos finais. Especificamente sobre o comentarista não animador, nós encontramos no número 105 da Instrução Geral do Missal Romano. Depois de falar do sacristão, isto é, o sacristão é mais importante do que o comentarista nessas funções litúrgicas, diz que ele dirige oportunamente os fiéis com breves explicações e exortações, a fim de introduzi-los na celebração e dispô-los para entendê-la melhor. Convém que as exortações do comentarista sejam cuidadosamente preparadas, sóbrias e claras. Ao desempenhar sua função, o comentarista fica em pé, em lugar adequado, voltado para os fiéis, não, porém, no ambão. Então, é isso que nós lemos a respeito de uma função litúrgica chamada comentarista número 105. E volto a insistir, se a gente vai ler onde é que ele poderia entrar nos ritos iniciais, para introduzir os fiéis na missa do dia, nos ritos finais, para, concluindo a celebração, dizer breves anúncios, comentários e enviar em missão. Isto nós poderíamos falar sobre comentarista.
Animador é uma palavra que não cabe para o comentarista. Não sei se cabe a alguém do grupo de canto, porque no fundo, animador é o Espírito Santo, que é aquele que torna a nossa celebração possível e nele nós louvamos o Pai pelo Filho. Então, esta questão que você levantava, Felipe, de chamar animador ao comentarista, digo a você, não convém que seja feito. Okay? A segunda parte da sua pergunta diz respeito a chamar de proclamador aos leitores. Eu diria que você está certo, não se deve chamar de proclamadores aos leitores. A primeira questão é que nós devemos considerar, número 38 da Instrução Geral do Missal Romano, que a palavra na liturgia, ela pode ser diversa. Ela pode ser uma leitura, uma oração, uma exortação, uma aclamação ou um canto. Então, a palavra do leitor é uma leitura realmente. Agora, como é que ele vai fazer isto? Então, é claro que ele vai fazê-lo como uma proclamação. Então, proclamação é este anunciar em público com voz alta. Mas para isso, então, eu vou ao número 14 da Instrução Geral da Liturgia da Palavra, Ordo Lectionum Missae. Então diz assim, número 14, o que mais contribui para uma adequada comunicação da Palavra de Deus à Assembleia por meio das leituras é a própria maneira de proclamar dos leitores, que devem fazê-lo em voz alta e clara, tendo conhecimento do que leem. Então, veja bem, em nenhum momento se disse que ele é um proclamador, mas diz que o leitor, ele contribui para o anúncio da palavra, proclamando em voz alta e com compreensão a palavra de Deus. Então, também aqui, número 14 da Organização das Leituras da Missa, dá a entender que é leitor mesmo, então ele faz uma leitura, mas o modo de fazer a sua leitura é proclamando em voz alta, no meio da Assembleia, e com conhecimento. Eu diria que o conhecimento, nesse caso, é muito mais do que conhecimento gramatical. É preciso o conhecimento que nos é dado pelo Espírito quando nós nos preparamos para a leitura por meio da leitura orante da Palavra de Deus. Então, daí eu tenho aquela consciência interior, eu proclamo com fé. E diz o texto, é isto o que mais contribui para uma adequada comunicação da Palavra de Deus. Querido Felipe, os outros irmãos, sempre interessados em compreender e viver melhor a liturgia, vamos para frente, vamos dar passos continuamente. A vocês abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. E agora eu quero dar um abraço especial no senhor João Nunes, que acompanha a gente todo o programa. Um beijo, senhor João. A gente se vê na próxima semana. Tchau. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. E eu te louvo, meu Senhor,